Bem, pessoal, a próxima conduta vedada diz respeito ao inciso 6º, que trata daquela transferência voluntária de recursos. Não se trata da hipótese das transferências obrigatórias, né? Fundo de participação, de repartição de tributos. A gente está falando de receitas que realizam-se convênios para que dinheiro seja remetido como forma de apoio federativo. Esse dispositivo veda exatamente que, nos 3 meses que antecedem o pleito, realize-se transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública, tá bom? Então, muito cuidado com essas transferências de recurso nos 3 meses anteriores ao pleito. E aí a gente chega na questão da publicidade institucional. Essa eu diria é um top 3 das condutas vedadas na prática, porque nós sabemos que o modelo constitucional trazido pelo artigo 37, parágrafo 1º, impõe que toda publicidade institucional ocorra de maneira educativa, como orientação social, porém sempre há o desvirtuamento para a promoção pessoal de determinado gestor público. E aí, pensando nisso, o artigo 74 da Lei das Eleições diz que isso configura grave abuso de autoridade, que será reprimido nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. E a gente tem, a despeito desse modelo constitucional que eu acabo de falar para vocês, uma vedação objetiva nos 3 meses que antecedem o pleito. Nesse período, está proibida toda e qualquer veiculação de publicidade institucional, à exceção de produtos que tenham concorrência no mercado, ou seja, a atuação do Estado no domínio econômico. Mas nós vamos ver isso com calma. Passemos então ao dispositivo do artigo 74. Configura abuso de autoridade para os fins do disposto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, a infringência do disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma. E aí a gente chega naquela interdição que eu te disse. Vejam, ainda que estejamos nos 3 meses antes do pleito e até a data da eleição, seguindo o rito constitucional, não é permitido qualquer ato de publicidade institucional, salvo as hipóteses que o dispositivo traz. Vejamos aqui então. Inciso 6º, a linha B. É conduta vedada nos 3 meses que antecedem um pleito autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração direta, salvo, aí a gente tem a parte final e a parte inicial. Parte final diz, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Portanto, quando eu estiver em caso de grave e urgente necessidade, eu preciso de uma autorização prévia da Justiça Eleitoral. Caso lá da zika, da chikungunya, da dengue, do sarampo agora, pode sim tranquilamente autorizar a publicidade institucional nos 3 meses antes do pleito, porque é algo que se enquadra aqui na situação. Mas, além dessa situação grave, nós temos a parte inicial do dispositivo, que diz:
com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado. É o caso mais emblemático da Petrobras, que tem concorrentes aí no mercado de combustível. Então, nos 3 meses, só pode ter publicidade institucional nesse específico espectro. Agora, quando o dispositivo fala em autorizar, que é proibido autorizar, o termo autorizar aqui, ele não está muito bem posto. E a jurisprudência diz que o que interessa efetivamente para a configuração ou não da conduta vedada é a data da realização da publicidade proibida. Então, ainda que eu tenha autorizado em momento anterior, se ela ocorre dentro do período de vedação, conduta vedada. Vejamos aqui então o que o TSE fala. A proibição é da divulgação, independente do dia da autorização. A conduta vedada prevista no artigo 73, 6b, fica configurada independentemente do momento da autorização da publicidade institucional, desde que tenha sido veiculada dentro dos 3 meses anteriores ao pleito. E mais, a conduta fica caracterizada independentemente do momento em que a publicidade foi inicialmente fixada, bastando que ela tenha permanecido nos 3 meses. Ou seja, aqui é exemplo de placas de obras públicas. As placas podem permanecer no período vedado? Sim, desde que sejam ajustadas, que tenham apenas os dados essenciais, como valor contratado, empresa executante do serviço, tempo de duração, eventuais esclarecimentos sobre transtornos da obra e coisas do gênero. Nada que veicule a administração ou a gestor, tá bom? E aí é exatamente o que eu coloco aqui. A divulgação de caráter informativo com o intuito de esclarecer a população acerca de transtornos decorrentes da execução de obras públicas não configura conduta vedada. Aí esse precedente aqui do TRE Espírito Santo que é lapidar no assunto. A análise conjunta do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição e do artigo 73, 6b leva à inafastável conclusão de que o dever de publicidade não abarca informações diversas do estritamente necessário. O valor da obra, o prazo, o contratado, a origem dos recursos e etc. Toda e qualquer afirmação que enalteça a administração ou administrador deve ser retirada antes do início do trimestre proibitivo. Adota o entendimento de que, configurada a conduta vedada, a manutenção das placas fixadas antes dos 3 meses proibitivos, quando fizerem qualquer menção a atos que promovam o candidato à reeleição, ainda que indiretamente por meio de enaltecimento do ente federativo que dirige. É claro que essas placas proibidas devem estar custeadas pelo erário. Igor, mas se for a empresa que custeie essa placa enaltecendo a administração, o gestor, aí nós teremos eventualmente um abuso de poder econômico, mas não a conduta vedada, ok? É importante também lembrar que, como o dispositivo não faz qualquer alusão, seguimos a regra de que não se faz necessário para a configuração da conduta vedada que a mensagem divulgada possua caráter eleitoreiro, bastando que tenha sido veiculada nos 3 meses anteriores ao pleito, excetuando-se tão somente a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e a grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Vejam que o dispositivo também falou em circunscrição, portanto, a aplicação do dispositivo é variável conforme o tipo do pleito.
Diz lá também o TRE de Mato Grosso. A proibição de veiculação de publicidade institucional em ano eleitoral aplica-se tão somente à esfera administrativa cujos cargos estão em disputa, pelo que a publicidade estadual em ano de eleições municipais é de todo possível. E aí a questão da autorização judicial, né? Nós necessitamos de autorização apenas para os casos que não forem de produtos ou serviços que possuam concorrência no mercado. A questão das graves e urgentes necessidades públicas, epidemia, desastres, guerras, e aí vem mais uma vez o TSE dizendo que a circunstância de grave e urgente necessidade pública deve ser previamente reconhecida pela Justiça Eleitoral, tá bom? Então, sobre publicidade, a gente fecha por aí e é algo que também é muito fácil de ser fiscalizado e merece a nossa atenção. Ainda na área da publicidade, mas não na divulgação, e sim nos gastos, nós temos uma nova redação ao inciso 8º que trata dessa hipótese, ou seja, no primeiro semestre do ano eleitoral, apenas permite-se o gasto com publicidade da média dos 3 primeiros semestres dos 3 anos anteriores à eleição. Portanto, se eu gastei 100 no primeiro semestre do primeiro ano, 200 no segundo e 150 no outro, eu tenho 450 mil gastos nos 3 anos. Aqui no primeiro semestre do ano eleitoral, eu só vou poder gastar 150 mil, exatamente para equilibrar e evitar que use o dinheiro público para divulgar excessivamente o gestor e a administração. Vejamos então o teor do dispositivo. É proibido realizar no primeiro semestre do ano de eleição despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito, ok? E aí vem o TSE e diz: a melhor interpretação da regra do artigo 73, inciso 7, no que tange à definição do que sejam despesas com publicidade, é no sentido de considerar o momento da liquidação, ou seja, do reconhecimento oficial de que o serviço foi prestado, independentemente de se verificar a data do respectivo empenho ou do pagamento para fins de aferição dos limites indicados na referida disposição legal. A adoção da tese contrária poderia ser perniciosa ao processo eleitoral, pois permitiria que a publicidade realizada no ano da eleição não fosse considerada caso a sua efetiva quitação fosse postergada para o ano seguinte ao da eleição, sob o título de restos a pagar, ok? Então, é importante. Ainda na questão de divulgação, nós temos o pronunciamento de cadeia de rádio e televisão, em que o inciso 6º diz que é proibido, nos 3 meses que antecedem o pleito, fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo. Observem que aqui o gestor, o candidato, não está proibido de dar entrevistas. Ele não pode fazer pronunciamento em cadeia. Aquela acoplação, né, das transmissões. Aqui exatamente entendimento do TRE que fala que não se amolda ao tipo legal entrevista de terceiro em programa isolado
de rádio ou televisão, e que o chefe do Poder Executivo não fica inibido puramente de conceder entrevistas a órgãos de comunicação no período eleitoral, que não se pode servir de emissoras como palanque, muito menos porque é expressamente vedado se pronunciar em cadeias. Não precisa claramente do intuito eleitoreiro, porque o dispositivo é objetivo. A aplicação é restrita ao âmbito da eleição, como está lá no parágrafo 3º, e não há limitação territorial, tá bom? Aí avançando na matéria, inciso 8º também traz algo que acontece com certa frequência, que é a revisão geral da remuneração dos servidores públicos. Diz lá o dispositivo que é proibido fazer na circunscrição do pleito revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º da lei e até a posse dos eleitos. Portanto, em ano eleitoral, apenas pode ocorrer a recomposição salarial com base na inflação. Nada de aumentos, estritamente generosos, exatamente para evitar o fim eleitoral dessas benesses pecuniárias. Agora, é importante que o TSE já disse que a revisão geral da remuneração não tem o objetivo de corrigir situações de injustiça ou de necessidade de revalorização profissional de carreiras. E aí, a aprovação de projeto de revisão geral, desde que não exceda a recomposição da perda do poder aquisitivo, não caracteriza a conduta vedada, tá certo? Então não está proibido aumentar subsídio em ano eleitoral, mas está condicionado, limitado à perda do poder aquisitivo, tá bom? E aí o TSE também segue essa linha do TRE de Paraná, que aponta que a sanção do projeto de lei municipal e sua publicação dentro do período vedado, que tem por objetivo valorizar a carreira do servidor público, configura conduta vedada, tá certo? O encaminhamento de projeto de lei de revisão geral de remuneração que exceda a mera recomposição sofre expressa limitação e a aprovação de projeto de lei que tiver sido encaminhado antes do período vedado não se encontra obstada, desde que se restrinja a mera recomposição do poder aquisitivo em ano eleitoral, ok? Promessa de aumento não vai caracterizar, porque já foi dito, inclusive pelo TRE do Rio de Janeiro, não há nenhuma vedação na legislação eleitoral com relação à promessa de campanha, ainda que durante o período eleitoral, de aumento de gratificação de policiais militares que atuam nas UPPs. Tá bom? Agora, para as eleições de 2018, esse dispositivo começa a incidir nos 180 dias que antecedem o pleito, nos termos da Resolução 23551 de 2017. O dispositivo tem uma aplicação restrita ao âmbito da eleição, e aí a gente adentra na parte de obras públicas, tá certo? Os artigos 75 e 77 tratam bem dessa matéria ao dizer que, no primeiro, é proibida a realização de showmícios, para inauguração de obras públicas, algo que fazia-se com frequência, chama-se artistas nacionalmente consagrados para inaugurações e aí vincular a imagem do artista àquele político. E o 77 diz que é proibido a qualquer candidato comparecer à inauguração de obras públicas. Especificamente sobre o 77, é importante
nós deixarmos claro que o TSE tem uma interpretação contrária, mais uma vez, à disposição da lei. Por quê? A redação do dispositivo, nós vamos ver, é clara. Diz não pode comparecer à inauguração de obras públicas. E aí o TSE diz, não, pode comparecer, mas se o candidato não tiver posição de destaque no evento, não configura a conduta vedada, tá bom? É um entendimento que revoga praticamente o teor legal. Mas vamos ver aqui o que cada um diz. 75 diz, nos 3 meses que antecedem as eleições, na realização de inaugurações, é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. No caso de descumprimento do disposto neste artigo, sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. E o 77 fala, é proibido a qualquer candidato comparecer nos 3 meses que precedem um pleito a inaugurações de obras públicas. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro ou do diploma. E aí eu trago exatamente o entendimento jurisprudencial de que, no primeiro caso, do seu omício, é preciso que a obra pública seja, claro, custeada pelos cofres públicos e a legislação eleitoral proíbe a participação de candidato em inaugurações de obras públicas, mas não veda sua presença em festas públicas. Claro, isso aí é evidente. De modo que o simples comparecimento de candidato a evento fechado, com a participação de autoridades, mas sem a presença de público e sem discurso, não evidencia abuso nem conduta possível de alteração do pleito. A presença de candidato em festa de inauguração de empresa privada, ainda que realizada em prol de sua campanha, não se subsume à vedação contida no artigo 77. Pode até ser um abuso de poder econômico, mas não a conduta vedada. Vistorias, é claro que o gestor pode sim fazer vistorias de obras públicas, tá bom? E aí a gente tem, evidentemente, a finalização desses dispositivos legais no aspecto material. No aspecto processual, nós temos aqui alguns pontos a serem discutidos que merecem destaque. Eu começaria pela questão do artigo 105A da Lei das Eleições. Se os senhores verificarem, lá diz que nenhum dos procedimentos da Lei 7347 de 85 pode ser utilizado na seara eleitoral. Isso, até final de 2015, começo de 2016, fazia com que o TSE anulasse todas as investigações e consequentes ações judiciais com base em inquéritos civis públicos instaurados pelo Ministério Público Eleitoral. Isso, porém, teve uma mudança de entendimento e hoje o TSE permite completamente a utilização de inquérito civil público na área eleitoral. Esse, inclusive, é o meu entendimento, que deve ser fomentado o uso de CP, porque é a ferramenta constitucional do Ministério Público. Em paralelo, nós temos, através da resolução da portaria 692 da PGR, o chamado procedimento preparatório eleitoral, que é um irmão infralegal do ICP, tá bom? Devemos lembrar também do artigo 386-A, inserido no Código Eleitoral, que proíbe a condenação com base em prova testemunhal única para fins de cassação de registro ou do diploma. E aí nós temos aqui alguns dispositivos sobre rito processual que eu trouxe para vocês, que não vale a pena ficar lendo aqui mais. Porém, vocês podem ver no material depois,
essa questão do 368A, né, a prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato. Questão de desistência da ação, em que o Ministério Público deve assumir o polo ativo dessas ações, quando o autor conluiado posteriormente ao resultado desiste da ação, e assim sucessivamente, tá bom? Então, a gente avança na matéria na próxima aula, já no aspecto criminal. Encerramos aqui essa parte civil e iremos para a parte criminal, tá bom? Um grande abraço e até lá!